Você sabia que a NASA comprovou o eclipse que aconteceu quando Jesus morreu? Oh, por Deus! Sabia que já encontraram a Arca da Aliança bem embaixo do lugar onde Jesus morreu? Você sabia que há evidências geológicas dos terremotos ocorridos na morte e ressurreição de Jesus? Ou será que são apenas histórias inventadas? Non lo sé, tu dime. Vamos descobrir isso hoje aqui no Bíblia Livre. Olá, amigos do Bíblia Livre, como estão? Sou Edgar Escobar, bem-vindos ao novo programa. Sim, senhores, existe uma série de mitos, histórias pseudocientíficas, que muitos cristãos aceitam como verdadeiras, porque argumentar dessa forma favoreceria o fato histórico da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por parecerem medianamente plausíveis e medianamente científicas, nós as tomamos como verdades absolutas, usamos, pregamos e colocamos em nossos Reels, do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube. Colocamos lá e fazem vários vídeos sobre esse tipo de coisa. Mas será que são verdadeiras, são reais ou são mais duvidosas? Vamos descobrir. Número 1. Sim, irmão. Foi comprovado onde Jesus Cristo morreu, porque lá embaixo encontraram a Arca da Aliança com um pouquinho de sangue do próprio Jesus. Ouça você mesmo. Você já ouviu falar sobre a Arca da Aliança e o sangue que foi encontrado no lugar onde Jesus foi crucificado? Bem, acontece que algumas décadas atrás houve uma notícia que abalou o mundo. Um antropólogo norte-americano chamado Ronald Eldon Wyatt esteve em Israel investigando seu paradeiro e o encontrou. Acontece que o lugar onde Jesus foi crucificado, seu sangue caiu no chão e se infiltrou no interior da terra. Pois bem, debaixo desse lugar estava a Arca da Aliança e em sua base aparentemente gotas secas de sangue. O antropólogo raspou essas gotas e as levou ao laboratório, e encontraram algo incrível. Havia 23 cromossomos da mãe e apenas um do pai. Quando os judeus perguntaram de quem era aquele sangue, Wyatt, quase chorando e com muito medo, respondeu em rede nacional: corresponde ao Messias, aquele que vocês haviam crucificado. Vocês ouviram no vídeo? Isso vem de um homem chamado Ronald Eldon Wyatt, que viveu de 1933 a 1999, mais conhecido como Ron Wyatt, um pseudo-arqueólogo. E eu digo pseudo-arqueólogo porque ele nunca se formou em arqueologia em nenhuma universidade. Além disso, ele não tinha formação acadêmica, arqueológica, nem bíblica. Não era um profissional nisso, mas, segundo ele, descobriu uma grande quantidade de coisas. Irmão, ou seja, ele descobriu coisas mais incríveis do que todos os arqueólogos cristãos de todos os tempos e de toda a história. Ele descobriu restos da Arca de Noé. Segundo ele, descobriu o verdadeiro Monte Sinai, lá onde Moisés esteve e recebeu a lei, lá. Ele identificou o lugar onde atravessaram o Mar Vermelho, inclusive descobriu lá rodas de carros de cavalo e tudo isso. Você já ouviu falar, não é? Lá ele descobriu até os egípcios e joias e tudo mais, por onde supostamente os egípcios cruzaram, segundo ele. Mas a coroa das suas descobertas é esta. Segundo ele afirmou, descobriu a Arca da Aliança no Monte Calvário, enterrada ali, bem embaixo de onde supostamente Jesus morreu. E segundo ele, o sangue de Jesus caiu pela fenda da terra até chegar ao propiciatório da arca. Isso soa muito poético, não é? Vocês sabem. O sangue dos cordeiros era depositado sobre o propiciatório para cobrir os pecados do povo. Isso era simbólico do que Jesus faria, embora Jesus, com seu sangue, não apenas cobriu os pecados, mas os limpou. Não precisava ser literalmente com o sangue de Jesus e a Arca da Aliança, mas segundo Wyatt, foi assim. Será que isso é verdade? É real? Ele realmente descobriu? Ou será que é tudo conversa fiada? Ao investigar o assunto, vimos que não há qualquer evidência verificável. Não se sabe o nome do laboratório, nem a certificação do laboratório da suposta pesquisa do sangue. Não há publicações científicas. Todo
todo descobrimento científico é acompanhado de certas publicações que o corroboram. Não há relatórios divulgados por outros cientistas. Todo relatório, toda descoberta científica, outros cientistas analisam e criam relatórios em torno dessa descoberta para certificá-la. Não existe. Isso não acontece no caso das supostas descobertas de Ron Wyatt. Não há amostras disponíveis que possamos estudar nos dias de hoje. Ou seja, não há nada que certifique o que ele está dizendo. Ainda pior, ele afirma que o sangue que encontrou, do qual pegou uma amostra, foi levado a um laboratório. Eu suponho um laboratório de fundo de quintal, não sei que laboratório, e lá fizeram exames em uma amostra de sangue seca de mais de 2.000 anos e extraíram o DNA. Como? Eu não sei, isso é bem estranho, não é? E descobriram que era sangue com 23 cromossomos femininos e só um masculino, claro, porque ele não tinha um pai natural. Faz sentido, né? Mas isso não faz sentido nem biológico nem bíblico. Ou seja, biologicamente, não existe nenhum ser humano, nem pode existir, com 23 cromossomos femininos e apenas um masculino. Temos 46 cromossomos, se não tivermos 46 cromossomos, não somos seres humanos. Essa é uma verdade biológica. Agora, a verdade bíblica é que a Bíblia nos ensina que Jesus é verdadeiramente homem. Se dissermos que ele só tinha 23 cromossomos femininos e um masculino, então ele já não é verdadeiramente homem, é parcialmente homem. A Bíblia ensina que ele foi realmente homem, e não o contrário. Hebreus, capítulo 2, verso 17. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para expiar o pecado do povo. Então, afirmar isso, de que o sangue de Jesus, o suposto sangue, não tinha os cromossomos normais que todo ser humano tem, está flertando perigosamente, eu diria até mais do que isso, com a heresia. Ou seja, que Jesus não era verdadeiramente homem, que Jesus não tinha uma natureza humana. E então, o sacrifício na cruz não teria sido válido. É válido porque ele foi nosso representante legal na cruz do Calvário. Porque como um verdadeiro humano, ele pagou por nossas dívidas. Então, sim, isso pode até ser heresia. Conclusão final, é mentira. Número 2. A NASA confirmou o eclipse. Aquele eclipse solar que aconteceu quando Jesus morreu, comprovado pela NASA. Ouça este poético relato da nossa irmã Daniela Galeano. A NASA acidentalmente prova que a crucificação foi real. Em 3 de abril do ano 33 d.C., os dados da NASA confirmam um eclipse lunar total. O que hoje chamamos de lua de sangue, visível de Jerusalém ao entardecer. Esse mesmo dia é considerado por muitos estudiosos como a data exata da crucificação de Jesus. A ciência agora confirma. Algo extraordinário aconteceu no céu naquela noite. Lucas 23. Diz que a escuridão cobriu a terra do meio-dia até as 3 da tarde enquanto Jesus morria. Depois, Atos 2:20 repete a profecia de Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Naquela mesma noite, uma lua vermelha surgiu, seja coincidência ou providência. Coincidiu com palavras escritas séculos antes. O mesmo Deus que controla as estrelas orquestrou o momento da salvação. Até o céu deu testemunho. Quando Jesus entregou sua vida, a criação respondeu. E hoje, a história e o céu continuam repetindo o nome dele. A que isso se refere? Em 3 dos 4 evangelhos é narrado que, ao morrer Jesus, a terra escureceu. Veja o que diz Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a palavra para escuridão é o grego skotos. Uma escuridão literal, mas também tem a ver com juízo, com caos. A palavra nos fala sobre tudo isso. E em toda a terra. Deve ter sido algo histórico. Obviamente não está falando de todo o planeta. Para começar, uma parte do planeta já estava na escuridão. Sim, ou seja, inevitavelmente. E além disso,
Teria sido um evento tão tremendo que haveria registros de todas as civilizações daquela época, mas eles não existem. Os únicos registros que encontramos estão lá, o que quer dizer que quando a Bíblia fala de toda a terra, está se referindo literalmente àquele espaço de terra. A toda a terra onde eles estavam, não a toda a terra. Sim, a Bíblia às vezes usa essa linguagem literária, que é válida, que nós também usamos o tempo todo e que é uma forma de expressão. Então, houve escuridão, eu acredito literalmente que tudo ficou em trevas. Mas isso foi realmente descoberto pela NASA de acordo com esse relatório? De acordo com o relatório que muitos alegam, e você pode encontrar uma grande quantidade de vídeos sobre isso, a NASA descobriu que em 3 de abril do ano 33 depois de Cristo houve uma lua vermelha e que isso está ligado à crucificação. E de fato, houve um relatório, um artigo do New York Post que foi publicado em 18 de abril de 2025, que afirmava que nessas datas houve um eclipse lunar. Agora, um eclipse lunar é diferente de um eclipse solar. Estavam descobrindo a água morna. Na morte de Jesus houve escuridão. Nada no texto diz que houve um eclipse lunar ou algo assim. Mas em Atos, quando Pedro está falando e pregando, ele pega o texto de Joel, onde diz que o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue, eclipse lunar. Mas, essas mesmas expressões são usadas em julgamentos contra Edom, ou no julgamento contra a Babilônia. E não houve nem eclipse solar, nem eclipse lunar. São expressões metafóricas que os judeus geralmente usavam para se referir aos julgamentos de Deus. Agora, a questão é que a NASA não falou nada sobre esse ser, o eclipse que aparece na Bíblia. Nada. Só disse, houve um eclipse. Quando? Nessa data. 3 de abril do ano 33. Agora, há uns personagens, uns homens, também cientistas, Humphreys e Waddington, que dizem, segundo um texto, um artigo na revista Nature de 1983. Eles argumentam que a morte de Jesus foi em 3 de abril do ano 33 depois de Cristo, ou seja, em 14 de Nisan. Eles dizem, essa foi a data. Mas será que essa foi a data? Bem, a maioria dos teólogos atualmente não reconhece essa data como a data da crucificação de Jesus, porque o calendário gregoriano está errado. Lembrem-se de que Jesus morreu aos 33 anos, mas, como o calendário gregoriano está errado, pelo menos em 4 anos, isso deveria ter sido entre os anos 29 e 30 da nossa era, não no ano 33. Então, a data tão exata que a NASA dá de um eclipse lunar, na verdade, não corresponderia à verdadeira data da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, um eclipse lunar não explica a escuridão que ocorreu no momento em que Jesus morreu. E sejamos claros, quando Jesus morre, haverá 3 horas de escuridão, do meio-dia às 3 da tarde. Isso não é um eclipse. Ou seja, um eclipse dura minutos, não horas. Um eclipse é breve. Isso não é um eclipse. Além disso, nessa época do ano, não pode haver eclipses solares. Sim, não é possível porque é lua cheia. Então, na lua cheia não há esse tipo de eclipse. É na lua nova. Isso não faz sentido. Não podemos dizer que foi um eclipse. O relatório também não menciona nenhum eclipse solar. Isso foi algo milagroso. Um milagre nos céus no qual se manifestou o juízo de Deus, escurecendo os céus. Agora, isso implica necessariamente que houve uma lua de sangue no dia anterior? Bem, talvez sim, talvez não. Ou seja, se o texto quisesse que reconhecêssemos a data da morte de Jesus, teria dito literalmente que antes houve uma lua de sangue, mas não houve a menor necessidade de dizer nada disso. Em poucas palavras, a NASA diz, houve um eclipse no ano 33 depois de Cristo, um eclipse lunar. Fim, essa é a notícia, não falou mais nada. E nós, cristãos, começamos a juntar as coisas e a tentar encaixar tudo à força, dizendo, estão comprovando o que a Bíblia ensina. Não,
Não, isso não prova absolutamente nada. E não é que eu não acredite que quando Jesus morreu, houve escuridão na Terra. Claro que eu acredito. Mas a NASA não comenta sobre isso, e o que disse não ajuda no argumento. Número 3. O que está mais do que comprovado são os terremotos. O primeiro terremoto aconteceu quando Jesus morreu. O segundo terremoto foi quando Jesus ressuscitou. Provado. Cientificamente. Ouça como nosso irmão Carlos Eraso diz isso com muito entusiasmo. Isso me parece fascinante. Ouça isso. Existem 2 artigos que estão viralizando agora nas redes sociais. O primeiro é um artigo do Daily Mail publicado esta semana que fala sobre um estudo publicado em 2012 que sugere possível evidência geológica do terremoto mencionado no livro de Mateus quando Jesus foi crucificado. Mateus 27:51 diz que a terra tremeu, e Mateus 28:2 fala de outro terremoto que ocorreu dias depois quando a pedra do túmulo de Jesus foi removida. Este estudo conclui com base em análise de sedimentos próximos ao Mar Morto que mostram deformações, que foi nessas datas que Jesus foi crucificado. Evidências de atividade sísmica antiga parecem confirmar cientificamente relatos bíblicos sobre o que aconteceu há milhares de anos. E quais são esses 2 terremotos? Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Agora, o artigo do Daily Mail não é algo novo. Na verdade, essa é uma descoberta que eles fizeram em 2012, publicada no volume 54, número 10, de uma revista internacional de geologia. Quem fez essa descoberta? Os geólogos Jefferson B. Williams, Marcus J. Schwab e A. Brouwer. E o que foi que eles fizeram? Eles estudaram o Mar Morto, encontraram movimentos de sedimentos e afirmaram que, em certas datas, ocorreram 2 terremotos muito próximos no tempo. Fim da história. Isso é o que eles disseram. Mas eles vão fazer certas declarações que vão fazer as pessoas que leram o artigo deles pensarem que eles estavam argumentando que descobriram os terremotos que acabamos de ler na Bíblia. As pessoas começaram a dizer que nós cristãos, mesmo sendo felizes, tentamos justificar cientificamente o que deveríamos acreditar pela fé. Não, sim, daí há provas científicas. O primeiro terremoto e o segundo terremoto, o pequeno entre 26 e 36 por aí mais ou menos, foi quando Jesus morreu, não é? E o segundo, o grande, em 31 a.C., também foi mais ou menos por aí que Jesus morreu. Bom, isso, na verdade, já está em contraposição às datas de 33 do eclipse lunar, não é? Se você acredita em uma, não pode acreditar na outra, pois as datas não coincidem. O fato é que tudo isso se tornou algo apropriado, absolutamente viral. E um dos autores, Jefferson Williams, respondeu aos cristãos e disse o seguinte: sou o autor principal do artigo de pesquisa, e o artigo original da Discovery distorceu gravemente o nosso trabalho. Nosso artigo tinha muito pouco a ver com a data da crucificação. O artigo tratava de geologia sísmica e principalmente sobre como chegamos à data desse terremoto. Você percebe? E ele não está apenas dizendo que eles não estão tentando determinar de forma alguma a data da crucificação, mas também acrescenta: se eu pudesse voltar atrás, jamais teria mencionado esses anos, já que a única informação textual relevante para as nossas 3 conclusões era o intervalo de datas de 26 a 36 depois de Cristo. Não somos especialistas no Novo Testamento, nem buscamos acrescentar informação textual para definir uma data exata. Ou seja, eles estão verificando os terremotos? Na verdade, não. Não, eles estão verificando a atividade sísmica que houve naquela época, mas isso, honestamente, não tem absolutamente nada de estranho. Não tem nada de estranho. Entre o século I e o século VI, ocorreu uma grande quantidade de terremotos e de pequenos e grandes abalos sísmicos ao redor do Mar Morto. Isso acontece frequentemente nessa região. Na verdade, todo ano há pelo menos um tremor. Na verdade, o próprio Cláudio Joséfo relatou um tremor em 1º de setembro do ano 31 a.C., e esse foi um terremoto bem forte, destrutivo, matou centenas de pessoas
E se o que essas pessoas descobriram foi a evidência desse sismo de 1º de setembro, é muito possível, é muito provável, já temos registro histórico do terremoto de 1º de setembro do ano 31 a.C., pode ser? Sinceramente, não há nada novo aqui, nenhuma descoberta. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser qualquer coisa. Amanhã podem encontrar 20 evidências de mais 20 terremotos. É algo que frequentemente acontece na região. Então isso não nos garante nada. Só nós sabemos pela fé que realmente, quando Jesus morreu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou, as próprias pedras se quebraram. Mas não há registro de nenhuma outra cultura próxima sobre esses terremotos. Ou desses sismos. Por quê? Porque era frequente. Em segundo lugar, parece que foi muito forte, principalmente o segundo, o da ressurreição de Jesus, no texto parece indicar que foi bastante forte. Também não há relatos de civilizações próximas, o que quer dizer que é possível que tenha sido muito superficial e concentrado exatamente ali, no túmulo onde Jesus ressuscitou. Irmãos, nós cristãos tentamos buscar argumentos científicos para comprovar. Não precisávamos de argumentos científicos. Queremos impressionar as pessoas dizendo "a NASA disse", quando a NASA não disse nada, ou que os arqueólogos comprovaram. Existem eventos arqueológicos que sim, evidentemente, nos ajudam a argumentar e comprovar fatos históricos da Bíblia. Sim, mas nem toda descoberta arqueológica serve para isso. É preciso ter muito cuidado. Quem são os arqueólogos? Isso é realmente verificável? Existem provas científicas honestas disso? O arqueólogo realmente está querendo comprovar isso e está dizendo que existe uma relação? Ou simplesmente é mais uma descoberta que nós, cristãos, forçamos para que as pessoas acreditem no que estamos pregando? Não precisamos forçar a ciência. Veja o que Paulo diz aos Coríntios em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Gão, jão kunal. E nem a minha palavra, nem a minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. Não precisamos provar cientificamente para que as pessoas conheçam a Cristo. Embora a ciência possa ser uma ferramenta, é preciso saber usá-la e realmente ter bases bastante sólidas. Às vezes, em vez de ajudar, colocamos os cristãos em má situação e parecemos fanáticos, buscando provas de fé em qualquer detalhe. Nossa fé tem sua maior prova no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Isso sim é algo que ninguém, por mais que tenha tentado, pode negar. Então, o que o senhor acha? Que outra descoberta você conhece? Que outro mito você conhece sobre as semanas que antecederam a morte de Jesus? Escreva aqui na caixa de comentários. Quais temas você gostaria de discutir? Você tem interesse em mais temas sobre arqueologia? Se este vídeo alcançar 2.000 curtidas na primeira semana, 2.000 curtidas, faremos mais vídeos, um especial só de arqueologia. O que acham? Um vídeo só com dados arqueológicos reais e confirmados. Ah, não sei, para mim parece bom, parece interessante. Mas você tem que me ajudar. Se não chegarmos a 2.000 curtidas, então não. Mas se chegarmos a 2.000 curtidas, vídeo de arqueologia bíblica. Obrigado por nos acompanharem. Continuem na Bíblia Libre.